No nosso podcast de hoje, nós estamos recebendo a Ana Rita Cardoso, que é consteladora familiar, e vai trazer para nós o que é, né, essa ferramenta, como ela pode nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas situações. Então, seja bem-vinda, Ana Rita. Fala um pouquinho de você para a gente. Oi, meninas, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Rita Cardoso. Sou formada em psicologia, há 10 anos atuei na área e atualmente venho trabalhando na constelação familiar. É uma ferramenta incrível, onde a gente pode acessar nossa história, nossos traumas, bloqueios, de forma leve e profunda. Sou mãe, sou filha, sou esposa, sou mulher, assim como vocês, né? A gente vem lidando com as questões da nossa vida e diversos papéis e funções. E esse lugar aqui, onde vocês fazem, é muito importante em trazer a força, nossa força feminina, e que a gente consegue ser tudo isso, mas também ser nós mesmos. E eu agradeço muito pelo convite. E também é empreendedora, né, Ana? Tem o seu consultório, onde você atende aí as pessoas. Então é bem bacana ver que você está, como nós, conciliando tudo, né? Tentando manter o equilíbrio mesmo aí. Ana, para quem nunca ouviu falar em constelação familiar, o que realmente é na prática? É uma ferramenta terapêutica onde ela vai ajudar você a acessar seus traumas, seus bloqueios, tudo aquilo que trava a sua vida, e em todas as áreas. Então, seja na área financeira, nos relacionamentos, seja na empresa, área empresarial, seja na saúde física ou emocional. Então, tudo que nós vivemos vem da base. Onde que a base é a nossa família. Então, nós precisamos olhar com carinho, com cuidado, tudo que a gente vem carregando, emoções, sentimentos, sensações. A constelação é uma ferramenta prática, rápida e objetiva, que nos permite identificar o problema e dissolver ele de forma leve e profunda. Ana, você então percebe que esses problemas emocionais, essas questões, né, às vezes antigas, elas podem estar interferindo realmente e refletindo, né, e vindo à tona em problemas emocionais, em problemas familiares, ou até mesmo financeiros, físicos. Você acha que repercute mesmo? Sim, tudo da nossa vida está ligado à nossa família, né? Como eu falei, porque a gente veio de lá, então nas nossas células a gente carrega essas memórias, essas dificuldades, então não tem como a gente seguir só, ainda que a gente não tenha contato, seja uma pessoa às vezes que foi adotada, não conhece a família, mas dentro dela ela carrega informações dessa família e que vão interferir sim em todas as áreas da vida dela. Ana, por que tantas pessoas, mesmo conscientes, acabam repetindo relacionamentos difíceis, desgastantes? Porque é aquilo que é ambiente para o corpo dela. Por exemplo, essa pessoa provavelmente ela tenha crescido em relacionamentos ruins dos avós, dos pais, seja homem ou seja mulher. Então foi aquilo que o corpo dela aprendeu, que a memória dela aprendeu, então ela busca o tempo inteiro por aquilo até que ela olhe e decida fazer diferente. Então, às vezes fala assim, essa mulher ela está apanhando, esse homem sempre bate nas mulheres, e por que não sai, por que nada muda? É aquilo ali que o corpo dela conhece, e ela sabe lidar de alguma forma com a dor. Então é ali que ela permanece até que ela consiga quebrar esse ciclo e esse padrão. E vindo pelo lado financeiro, por que tem muita gente que não consegue prosperar financeiramente? Você acha que tem alguma coisa a ver com esses relacionamentos familiares? Você conhece algum caso para você citar para a gente? Sim, na última constelação em grupo mesmo, os temas foram financeiros. E a maioria, não todos, é muito peculiar, né? Cada um tem a sua questão, mas a maioria não tem permissão para prosperar. Eu me lembro que na hora do atendimento, a pessoa que estava constelando, ela queria conquistar, ela queria fazer mais, ela é esforçada, ela trabalha, ela consegue se organizar financeiramente, mas quando ela vai conquistar algo, quando ela decide dar um passo a mais, ela como se ela se sentisse travada, sabe? E por quê? Porque ela não tem permissão, ela sente culpa.
Você já foi em uma viagem que os seus pais não estavam, ou os seus filhos, e aí você, nossa, se fulaninho tivesse aqui, ele ia gostar tanto. Nossa, mamãe não conhece a praia, e você não consegue gozar daquele momento. Então, existe uma culpa por trás. Mamãe não teve, não sei quem também não teve, meu filho não está, então é difícil para mim gozar daquilo. Isso acaba prendendo a pessoa, né? E como que a pessoa percebe isso e vai até você? Como que vem esse sentimento? Porque às vezes vive ali naquele momento, naquele mundo, já acostumou com aquilo e não percebe que isso é um padrão familiar. Como que ela vai perceber? Ela vai precisar mesmo analisar a vida dela. Ela, nos últimos, não vou nem falar 10 anos, nos últimos 3 anos, como que está a sua vida financeira? Você conseguiu avançar? Você conseguiu ter mais conquistas? Sair daquele movimento que você estava há 3 anos ou você continua da mesma forma? Então isso aí já é um start, um alerta que você precisa ligar. Opa, pera aqui, em 3 anos eu não mudei nada? Está tudo do mesmo jeito? Então você precisa olhar. Você precisa olhar o que está te travando, o que está te prendendo. Isso é interessantíssimo, né? Porque nós somos seres que fomos feitos para evoluir. Naturalmente, né? A gente nasce, cresce, né? E vai desenvolvendo. E a gente tem que ter esse desenvolvimento em todas as nossas áreas. Isso é muito interessante, né? Olhando dessa maneira. Sim. A gente tem que ter o desenvolvimento físico, emocional. Eu sempre falei, olha, mesmo sem conhecer, que a gente tem que, como no jogo, pular a fase, né? Ir para a próxima fase. Que às vezes a pessoa perguntava assim, você não tem saudade de quando você tinha 13 anos? Eu falo, não, essa saudade de querer estar naquele momento, não, porque eu acho que eu vivi meus 13 com 13, meus 18 com 18, meus 20 com 20, e eu preciso ir avançando, né? Então agora eu estou numa fase que falo assim, eu queria voltar. Não, eu nunca quis voltar, eu quero ir para frente, eu quero estar sempre numa fase melhor e aproveitando essa fase atual muito intensamente. Viver bem, né? Viver Cada bem. fase tem seu momento e tem que ser bem vivido, isso é verdade. E tentar que a próxima fase, ela seja sempre melhor do que a fase anterior. Ela vai, mas ao mesmo tempo, tu tem ônus e bônus. Ela vai ter também dificuldades maiores, desafios maiores, né? A maturidade que a gente tem hoje. Você sai da zona de conforto que você está e a zona de conforto ela te incomoda, você vai criar um medo e desse medo até você ter coragem para se tornar, né, algo que vai viver melhor. Mas quando vem esses padrões familiares, eu digo isso que eu vejo dentro da minha família. O meu pai era extremamente próspero e extremamente empreendedor. Eu me vejo com algumas ideias e algumas coisas assim durante o meu caminho que eu paro e fico ali parada. Por que será, né? Eu acho que eu tô precisando de fazer constelação familiar para saber o que é. Porque junto com a minha família ali, eu acho que eu sou a que mais tem ideias novas, que quer avançar, que aí às vezes eu tô com algo que parece que vai dar certo, aí no final o negócio trava ali. Não é nem a prosperidade financeira em si, porque graças a Deus eu sou próspera, eu sou muito bem organizada, mas vem essas coisas. Aí eu fico imaginando, gente, mas por que será? Tá faltando alguma coisa. Falta algo que eu preciso me posicionar, né? E são, às vezes, coisas sutis, que é igual você falou, você é próspera, você consegue ter ideias, você consegue, mas na hora trava. Então, são coisas sutis, às vezes, que nos atrapalham. E como a Raquel falou do jogo, só voltando um pouco, às vezes a gente tem que voltar uma casa. Então, a gente está indo para avançar, mas a gente volta uma casa para impulsiona novamente, e aí a gente avança. Então, a vida é assim, é com altos e baixos e a gente vai indo, mas a ideia é sempre ir para frente, ainda que a gente precisa parar, pensar, analisar. Enquanto a vida há esperança. Ana, nós como mães, como fazer para não passar esses padrões para os nossos filhos? Diante da rotina, a sobrecarga, o que você sugere? Tomar consciência daquilo que não é nosso, ou da dor que a gente viveu e que a gente não precisa passar para eles. Eu vou dar um exemplo claro aqui que aconteceu comigo antes. Então, desde que meus pais cresceram, acho que todos nós, né? Era apanhar, tudo era apanhar, tem que bater mesmo. Não sei se com vocês foram assim, comigo foi. E então, eu fui uma criança que apanhei muito. E para mim não bater na minha filha, eu preciso ter consciência que aquilo ali não é meu, que eu não preciso repetir isso com ela. Então ontem eu fui sair com ela, fui colocar na cadeirinha. Ela não quis de jeito nenhum. Começou a chorar, começou a dar birra, começou 1001 coisas. E eu te colocar na minha cadeirinha. Eu parei,
queria bater, mas eu parei, respirei e fui entender por que que ela não queria. Ela tem 1 ano e 9 meses. Ela não vai saber falar de forma clara, mas eu peguei no colo, aí eu percebi pelos sinais do corpo dela, ela deitou, ela estava com sono, ela queria mamadeira, eu levei para dentro, dei a mamadeira, dei o leite. O pai dela estava lá, então não necessariamente eu precisaria levar, poderia deixar. Agora, se precisasse, eu teria que colocar ainda que ela não gostasse. Mas eu fui e deixei ela lá. Então, eu entendi o que estava por trás daquele sinal. Então, o choro, a birra, ou às vezes o que a criança apresenta é um sinal e um sintoma. A gente precisa identificar. E como que eu não vou passar tomando consciência? Então, eu sei que aquilo era meu. A questão que os meus pais me criaram, mas eu preciso fazer isso também? Não preciso. E eu acho que entra uma questão tão interessante que, às vezes, a gente hoje está tendo tanta dificuldade porque nós estamos tão acelerados que eu acho que a visão que eu tenho no seu relato é que o tomar consciência, o mais difícil ali é se permitir parar para entender. Porque no nosso trabalho, da correria. A gente é correria mesmo. É correria. Então, olha como que às vezes... Acelera, eu tô com pressa, anda. Então, como que às vezes o que precisa é você parar um pouco e tomar consciência da cena, do entorno, estar presente ali, porque às vezes você está ali já pensando no próximo compromisso. Então, não é porque eu estou atrasada para ir para a reunião, para o trabalho, e aí naquele vucu-vucu você não consegue estar naquele momento. Então, assim, o tomar consciência é voltar para esse lugar e para entender. É interessantíssimo. Só como que exige, né? E você falando do tomar consciência, às vezes nós que estamos aqui evoluindo, né? Porque eu acho que é um bate-papo de evolução. E aí nós estamos evoluindo como mães. Só que o esposo lá não é a mesma coisa que você. Como que você faz com tomar consciência dele que viveu outra coisa e mistura, E aí é que eu vivi as minhas experiências, que eu acho super estranhas as experiências que meu marido viveu, e eu vejo isso. Às vezes até a gente conversa sobre isso, mas não é aceitável, não enxerga, para ele é muito comum. E isso dentro da minha casa tem alguns problemas. Eu tomo a minha consciência, mas eu preciso do outro, porque é um ambiente só. E aí como que você faz com isso? Existe a constelação familiar para isso? Porque eu tomei a minha consciência, mas o outro precisa tomar junto. Como que a gente desenvolve isso dentro do mesmo ambiente, se ele não tomar a consciência? Bom, não tem como a gente mudar o outro. Então, só que é uma questão muito desafiadora. Eu não consigo mudar o outro, mas através do meu posicionamento, do meu comportamento, eu posso mostrar para o outro a importância que, se ele somar, a gente vai conseguir ter um resultado maior. Então, na criação dos filhos, eu não consigo fazer com que o meu marido cuide da minha filha ou faça com a minha filha o mesmo que eu, mas se eu mostrar para ele que de forma leve ele me ajudar, a gente vai somar, se ele pode escutar, se ele pode fazer diferente, a gente consegue sim ter um resultado melhor. Então, eu não mudo, mas o outro pode se espelhar no meu comportamento e ver que aquilo ali é mais leve. Isso através do diálogo, do dia a dia mesmo. A gente pode não ter grandes avanços, que o outro ele também vai precisar tomar consciência, mas a gente pode ter pequenos resultados e resultados bons. E essas parcerias, né, não só no casamento, mas também, igual a gente está aqui, eu sou sócia da Flávia, nas sociedades que a gente tem, acho que isso também é importante, porque às vezes um está com um olhar, o outro está com outro olhar. Uma sociedade é um casamento também, a gente está aqui falando para tantas pessoas que estão empreendendo, que estão aí, né, nesse novo caminho. E aí também vai precisar muito disso, né? Tomar a consciência quando se pensa em uma empresa, porque a gente vai ter ali relacionamento interpessoal, a gente vai ter dinheiro envolvido, crescimento. Então, como que a gente pode fazer também para caminhar realmente junto, olhando os dois ou as três, os sócios, para a mesma direção, né? Eu acredito que, seja na empresa ou seja em qualquer lugar, a gente precisa ter humildade. Humildade em quê? Em reconhecer que nós também somos passivos a eles. Tanto na criação dos filhos, no casamento e na sociedade. Então, não é identificar por que não está crescendo, se é por causa de fulano ou ciclano. Mas qual é a minha contribuição para que isso esteja nesse estágio? A partir disso aí, eu percebo a contribuição de fulano e ciclano, mas juntos, como que nós podemos juntos mudar e olhar as dificuldades que nós estamos trazendo para aquilo ali? Porque, às vezes, na casa de alguém,
ela viu o dinheiro de uma forma, então isso já vai impactar na empresa de um jeito. Na sua casa, o dinheiro foi visto de outra forma, então o seu pensamento, o seu sentimento já é diferente. Né? Vou dar um exemplo de vocês aqui, porque você falou, Sim. da Flávia. Então, como que a gente pode olhar para o que trava aqui e para o que trava aqui, ou para o que é fluido aqui ou ali, para somar? Então, é ser humilde para reconhecer a minha parcela, mas entender que ambas podem mudar, ou em qualquer outra empresa, em qualquer outro lugar. Né? E eu acho que sempre também é valorizar o positivo, Sim. né? Eu tenho a minha bagagem e você tem a sua bagagem. No casamento, na empresa, isso é da mesma forma. A minha criação é uma, a criação do meu esposo é outra, a minha criação é uma, a criação de Flávia é outra. Quando a gente vem para junto, aí nós temos que falar, peraí, dentro do que é nosso, o que nós temos em comum? O que vai? Peraí, eu tenho esse ponto que é muito forte que ela não tem, mas ela tem esse ponto que é muito forte que eu não tenho. E aí, quando você o melhor de nós gente, pode ser é dado. O tempo inteiro a gente vê às vezes, e é muito mais fácil a gente olhar sempre a dificuldade, o que a gente coloca como defeito, né? E eu não acho que a gente tem defeito. A gente tem, às vezes, porções menos desenvolvidas do que os outros. Mas a gente às vezes se agarra a isso. Então agarrar nas potencialidades, no que vai, mas você é muito bom nisso, então vão naquele caminho, né? E no casamento, com os filhos também, os filhos, eu tenho gêmeos, Flávia também tem gêmeos, né? Paloma tem dois, você tem uma. Mas a gente vê que, igual sempre conversando, as pessoas falam, como é que pode, né? São gêmeos, então vieram juntos na mesma barriga, tá ali na mesma casa, com a mesma criação. São tão diferentes. Mas assim, não é a mesma criação, igual eu falo, um filho nunca vai ter o mesmo pai, né? Não tem mesmo. Eu não sou a mesma mãe para Enzo e a mesma mãe para Melissa, porque eles não são iguais. Eles sugam de mim completamente diferente. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu jeito, a sua particularidade, e a gente vai, né? São necessidades diferentes, verdade. Mas tem uma coisa dentro disso que Raquel falou, que se nós precisamos nos autoconhecer. Se a gente não tiver conhecimento de nós mesmos, eu vim me conhecer agora, depois dos 30, que antes eu não me conhecia. Eu era muito emotiva e as minhas emoções eu não conseguia me manter em qualquer relacionamento a minha emoção falava mais alto. Hoje não, hoje eu tenho condição de conter as minhas emoções e raciocinar, né, ser mais analítica com algumas coisas que antes me traziam problemas. E dentro da constelação familiar, quando você vê, não sei se já aconteceu algum caso, de problemas de família que se conectam com sociedades e que antigamente, sociedades financeiras, sociedades de negócio, que lá atrás isso não deu certo, você acha que isso traz para dentro da família e atrapalha financeiramente as próximas gerações? Sim, porque é uma dor que vem lá de trás. Só que ela impactou em todo o sistema. Então, dentro de uma empresa é um sistema, dentro da nossa casa é outro sistema. Então, tudo que está relacionado àquilo ali, a gente vai receber de alguma forma. Então, ainda que essa empresa ela tenha acabado, ela não exista mais e as próximas gerações não tenham conhecimento, elas podem sim ser impactadas com aquela história, com aquela dor e se tornarem leal. Tudo aquilo ali pode atrapalhar lá na frente, isso, né? Ou abrir um negócio, ou se manter financeiramente bem, isso. Que vem voltando para os padrões. E da mesma maneira, assim, essas questões emocionais, as questões emocionais, elas podem impactar, trazendo doenças físicas, ou impedindo algumas doenças de se curarem. Você percebe isso ou não? Como é isso? Sim. Toda e qualquer doença física, ela também tem ligação emocional. Então, não é só identificar o que o corpo está dizendo de forma externa, mas também entender quais são as emoções que estão ligadas a isso. Um exemplo claro é na diabetes. Normalmente, uma pessoa diabética, ela tem por trás as emoções uma falta de leveza, uma falta de doçura. São pessoas um pouquinho mais ranzinzas, mais rígidas
Então isso vai trazer essa dificuldade de cicatrizar, essa dificuldade de fechar, né, as feridas, as emoções, os sentimentos. Então é uma pessoa mais rígida. O câncer de mama mesmo. Então a gente sempre vai identificar o lado direito, tem a ver com questões familiares do masculino, do nosso pai, lado esquerdo, feminino. Então quem tem mama do lado direito, a gente pode investigar questões com o marido ou questões com o lado paterno. Se for câncer do lado esquerdo, a questão da feminilidade dessa mulher, como que é o feminino, as questões da casa, da mulher. Então, tudo a gente vai linkando e ligando, dores nas costas, a coluna é a base. Então, o que essa pessoa vem carregando? O que está pesado? Obesidade. Essa pessoa, o que ela vem engolindo? Quais são as emoções? Ela é, digamos, a fortuna que vem carregando o peso de todo mundo e eu venho engordando? Eu fui abusada, eu preciso crescer para afastar do predador. Então, a gente vai olhando de forma cuidadosa para cada questão e a gente não pode esquecer que é importante a gente olhar o físico, sim, ir ao médico, avaliar, analisar, mas junto a gente pode olhar as emoções para somar e potencializar a cura e a saúde daquela pessoa. É o que a gente fala sempre lá no consultório, né, Flávia, com os nossos pacientes, a importância do emocional. O que a gente sempre fala, a cabeça é o que manda, é o que governa, né? O seu corpo, ele não vem sozinho e a cabeça sozinha, separada. Então a gente precisa entender isso. Às vezes o paciente até ele fica meio assim, com a gente, né, num contato, que eu falo com eles, você está conversando com a sua ferida, você está conversando com o seu corpo, falando, vamos lá, células, precisamos cicatrizar. Aí eu falo, eu falei, é importante, né? O seu corpo, ele te escuta, porque a gente, o tempo inteiro a gente precisa se dar ordens, né? Nos dar comandos. Que interessante. Até pra gente acordar, você não levanta da cama se você não falar, Preciso levantar. Mesmo que mentalmente você precisa falar, eu preciso acordar. E aí você vai sentar na cama, vai acordar e vai fazer alguma coisa. Então nós somos regidas por esses comandos. Nossa mente tem que ter sempre pensamentos positivos, olhar coisas positivas. Não, isso é real, não é? Ontem mesmo eu tava passando, né, Instagram, essas coisas, e veio um vídeo que esses grandes atletas, antes deles entrarem para a competição, eles sempre se dão uma ordem de comando. Eu posso, eu consigo, eu vou vencer, eu treinei isso bastante, eu sou forte, e muito deles tem sucesso ali na hora do jogo ou de fazer qualquer competição. Ana, então, a constelação é para qualquer pessoa ou existe um momento ideal para buscar? Para qualquer pessoa, desde a infância até a vida adulta, velhice, qualquer idade. Todos nós temos questões, todos nós temos dificuldades e todos nós temos relações com a nossa família que podem nos impedir, né? Minha filha tem 1 ano e 9 meses e eu constelei ela quando ela tinha 1 ano e 5, mais ou menos. Então, ela tinha insônia e eu queria entender por que ela estava com essa insônia. Eu precisava dormir, né? Então, eu constelei por mim e por ela. A mãe precisa dormir, tá, gente? Não vai reparador. E aí eu fui entender o que havia por trás. Então eu já atendi bebês da mesma idade dela que estava com alergias, que estava tratando há 15 dias e nada melhorava. Assim, a pomada, o remédio melhorou um pouco, mas ainda continuava aquelas alergias. A gente foi buscar a raiz emocional. O que é que não é indicado? Quando está gestante, só que a gente precisa esperar os 3 primeiros meses passar, então a partir dos 3 primeiros meses até as 35 semanas, porque o bebê ele sente tudo que aquela mãe sente, então é importante a gente ter um pouco mais de cuidado nesse sentido. Quando uma pessoa está em crise psicótica, a gente não constela também, porque já vai trabalhar com muitos traumas, bloqueios, então pode aumentar esse surto. E quando ela também não consegue ter tanta consciência daquele momento, né? Porque está em surto. Né? Sim. Entendi. E quando a pessoa está no luto, porém recente. Aí a gente também precisa aguardar um pouco, porque precisa passar por aquelas fases, identificar, internalizar para que depois a gente conseguir trabalhar. Então são esses cuidados, mas qualquer pessoa pode constelar sim. Quando uma pessoa se sente travada com alguma coisa emocionalmente, financeiramente, para ela vir, tomar consciência, como que você acha que ela deve dar o primeiro passo? Eu acho que vai muito naquela questão que eu falei, analisar a sua vida. Então a gente sempre tem que se autoconhecer,
né, por vida e se autoanalisar constantemente. Então, qual é a vida que eu quero? Qual é a vida que eu desejo? Eu estou nessa vida que eu desejo? Não. Então, você vai pensar nos próximos passos. Mas o que está me impedindo de acessar esses próximos passos? Então, ela vai tomando consciência através de se autoanalisar mesmo. Eu vou fazer a autoanálise e entender, que isso aqui não está onde eu quero. Então, o que eu vou buscar? Ajuda, né, na área que for necessário ali. O que normalmente muda verdadeiramente após uma constelação familiar? E já junto com isso, eu queria perguntar assim, a constelação familiar é uma vez que a gente faz? É um programa? Como que funciona? O que muda? Tudo. Eu sou suspeita, mas assim, são 4 anos aí na constelação e eu ainda consigo me surpreender. A cada relato, a cada constelação, a cada atendimento, eu fico surpresa em ver o que pode acontecer em cada área. E é uma sessão por tema. Então, você vai escolher uma área da sua vida que você deseja trabalhar e a gente vai ver tudo que está ligado àquela área. Não é igual à terapia na psicologia, que você vai semanalmente. Então, pode ser que você não precise, por um bom tempo, constelar aquela área ali. Que a gente já linkou tudo que estava travando, bloqueando, e aí você já consegue sentir leveza, clareza para novas escolhas, novos comportamentos e transformações na sua vida. Então, só para ver se ficou claro, se é isso mesmo que eu entendi. Cada encontro de constelação familiar é abordado um tema. Por exemplo, esse encontro agora nós vamos falar de financeiro. Isso. Aí no próximo encontro vai ser sobre família. É assim? É. Interessante. Não é normal que se constele várias vezes a mesma coisa, né? Não existe isso, ou existe? Existe, mas normal, já comigo mesmo já aconteceu quando são traumas muito profundos. Então, eu já aconselhei uma pessoa em relação ao abuso, por ter várias marcas, várias vezes, mas não seguidas. Ela conselou hoje aqui desse tema, mas ela percebeu que ainda existia resquícios daquela dor. Então, 2 a 3 meses depois, a gente constelou novamente. Ou ela foi fazer constelação de outro tema, mas apareceu dores do abuso também. Então, a gente olha para aquilo. Então, não quer dizer que você precisa todo mês estar ali, toda semana estar ali. Então, 2 em 2 meses, 3, 4. Tem gente que constela 1 a 2 vezes ao ano. Porque a sua área financeira estava ligada com as suas questões com seu pai também. Aí me veio outra dúvida, então. A constelação, ela é individual? Ela é em grupo? Ela pode ser os dois? Como que é que funciona? Ela pode ser os dois, vai depender da sua demanda mesmo. Só que o meu grupo, ele é aberto para qualquer pessoa conhecer e participar. Quando a gente participa, a gente identifica questões nossas na história do outro. Sim. Então, a gente automaticamente já vai trabalhando as nossas demandas. Então, mesmo que você não faça a sua sessão lá. Então, tem gente que vai no grupo há 2 anos, mas nunca constelou em grupo, constela individual. E tá tudo bem. Ah, não, Ana, eu quero individual. Pode ser também. Só que eu percebo que o maior medo é de expor. Sim. E eu tenho muito cuidado em relação a essa exposição. Primeiro que a gente tem um termo de confidencialidade, onde a pessoa assina e se responsabiliza em não levar para fora daquele ambiente o que não é seu. Isso não é direito nosso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E quando você está representando, você não está nem entendendo o que está acontecendo. Eu não falo, aqui é fulano, ali é ciclano. Então você não sabe quem são os representantes. Eu só digo se a pessoa me permitir. Eu pergunto, eu posso trazer a sua história? Se ela me permitir, ainda assim eu trago de forma pontual, sem expor a demanda da pessoa. Eu já vivi isso em constelação em grupo, que eu comentei com vocês. E eu imaginava assim, que seria uma coisa... Nem estava acreditando, na verdade, mas aconteceu de que as pessoas estavam sentindo o meu sentimento e o sentimento dos meus antepassados. Como funciona isso na abertura do campo? Por que a pessoa sente o sentimento de outras pessoas que nem estão ali? E elas trazem assim, elas adivinham o que tem ali naquele meio. Por que acontece isso? Nós somos tudo energia. Né? Então nós somos energia e quando você está constelando, você está dando autorização.
de forma sistêmica, de forma energética, para que o outro ele acesse as informações da sua história. Então, você que está liberando. Aqui, a gente não está constelando. Eu não consigo ter acesso a nada da vida de vocês, a não ser que vocês me falem. Agora, no campo é diferente. Eu consigo entender de forma profunda, porque você está me dando liberação e liberdade para mim acessar isso. Talvez há uma dúvida, Ana, de uma maioria, ou talvez só minha, em relação até a resposta que Pá deu. Há alguma coisa assim sobrenatural? Que às vezes a gente fica muito receosa, né? Quando fala assim, no campo. Aí, quando a gente vê assim, essa energia, aí esses espíritos é médium, sabe? Porque assim, tem muita gente que quando fala constelação, tem esse preconceito que o espírito veio, em outras religiões que tem o terreiro. Vou falar da minha família. Né? Isso que você está falando, hein, Flavinha? Eu passei na minha família, porque todo mundo muito católico ficava, por que você vai mexer com isso? Não, isso não tem nada a ver, né? Vai mexer com outras coisas que não é nossa religião, não vai nisso não. Mas, e ao mesmo tempo, aí minha irmã, que ela tem uma cabeça muito aberta, aí ela veio e falou, não, mãe, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver com espiritualidade. Mas até eu chegar nesse ponto de querer ir, foi para alguém falar comigo que não tinha nada a ver. E eu entendo essa sua dúvida, porque também era a minha antes de conhecer a constelação. Então, eu sou cristã, eu sou evangélica desde que eu nasci, né? Então, eu tinha muito medo. Eu tinha medo falei assim, gente, será que é espiritual? E como é que vai ser? Eu não quero saber disso, não. Vou ficar com espírito. Não quero. E eu tinha esse medo. Até eu entender. Primeiro, o nome constelação familiar foi o nome que eles deram para vender. É um nome que atrai, que desperta interesse. Então, o nome é reposicionamento. É reposicionar as emoções, sentimentos, colocar cada um no seu lugar de ordem. Então, é trazer ordem para aquilo que eu não conheço, trazer ordem, trazer consciência. Então, esse é o intuito da constelação. E ali, quando eu falo de energia, a gente é matéria. Então não tem como, uma plantinha, você vai na casa de fulano e se você não cuida, não cultiva, não olha para as dores que aquela plantinha tem, né? Umas é de ficar no sol, outras na sombra, receber água, outras muita pouco, ela vai morrer. Então, tudo é matéria, então nós precisamos olhar de forma individualizada para cada pessoa. Então, na constelação, o que a gente vai fazer é olhar de forma individualizada para a sua história e para tudo que a gente traz. Campo é um nome que a gente delimita ali para o espaço, seja no consultório, então tem a mesinha, né, onde a gente posiciona os bonecos, e no grupo eu faço normalmente um semicírculo, então naquele ambiente ali a gente vai reposicionar as pessoas que a gente vai olhar para a dor. Então não tem nada de espiritual, né? De alguém tá ali falando, não, é muito tranquilo. E funciona com perguntas e respostas? As pessoas se manifestam? Normalmente é muito individual. Eu, às vezes, faço a pergunta para mim mesmo, para mim entender no campo o que está acontecendo na história. Então, assim, dor, né, uma dor física, de onde vem essa dor? Então, às vezes é uma hipótese que eu levanto. Será que vem da mãe? Será que as mulheres daquela família também tinham essa mesma dor, essa mesma doença? Como que é? E aí eu vou investigando. Então, não necessariamente eu vou perguntar para a pessoa de forma direta. Às vezes é de forma direta, às vezes de forma indireta, e aí a gente vai abrindo ali as informações. Você falou aí do câncer de mama, né? Na minha família, várias pessoas tiveram câncer de mama. Meu irmão fala assim, mamãe, às vezes até para trás tiveram pessoas. E hoje eu estou com uma prima, que é mais ou menos da idade da minha mãe, que também está passando por isso. E tive uma tia que é bem mais velha, que ela retirou a mama e tudo. Isso aí pode estar vindo de dores emocionais antigas, né? Como que a gente retira isso e toma consciência disso? Seria eu, a minha mãe, ou quem agora, para tomar consciência de que isso poderia ter existido há tempos, ou que dores que seriam, como descobrir isso, para que isso não avance para os nossos filhos, que vão ser nossos
herdeiros, né? Eu estou toda arrepiada. É arrepiada porque isso é muito forte. Olha o tanto de gente que vem, tanto de mulher que vem adoecendo por lealdade. Isso chama lealdade invisível. Então, eu estou ligada e sendo leal à dor de mamãe, ou à dor da titia, à dor da vovó. Isso só para quando alguém decide olhar para aquela dor e dar um fim, um ponto final. Eu não vou mais repetir essa história. Eu não preciso mais carregar essa dor. Não é minha. Com respeito e com amor eu devolvo. Então a história, Bert Helling falava que a história ela se repete até que alguém olhe para ela. Então alguém nas próximas gerações pode repetir. Se eu não olho, eu entendo que isso não é meu, já tá bom. Já adoeceu gente demais. A gente não vai carregar essa dor. Então a gente deixa, entende que não é nosso e faz diferente. E é importante que nós frisemos e coloquemos assim, que tem tudo a ver o que a Ana fala, no campo emocional, com o campo ciência, né? O que é o fator genético do câncer? É que ele vem passando de gerações para gerações. Porque, então veio lá da geração da minha mãe, é isso que a gente está falando. Então veio com você. E aí a gente está colocando que talvez exista uma possibilidade de que essa genética não passe mais adiante com posicionamento, mudança, comportamento, estilo de vida, é uma somatória, né, de fatores, porque para que as pessoas não pensem que assim, mas aí é muito fácil, seria muito fácil acabar com todas as doenças, né? Não é fácil, por isso que estão todas aí, mas tudo na vida precisa que nós nos posicionemos, tomemos consciência e queiramos mudar o fim da história, né? Queremos que seja diferente, então a gente precisa fazer diferente. Né? Repetir as mesmas coisas só vai levar ao final que já é conhecido. Acho que isso é importantíssimo. Gente, o nosso podcast acho que foi riquíssimo, né? Deu pra gente aí um olhar completamente diferente, né? Totalmente diferente sobre nós, quem somos, onde estamos e principalmente sobre a constelação familiar. A gente gostaria de te agradecer, Ana, e pedir que você deixasse uma mensagem, né, para fechar o nosso episódio. O que você queria aí encerrar conosco? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: toda família carrega dores que precisam ser curadas. Então todos nós precisamos olhar para aquilo que dói, todos nós precisamos olhar para aquilo que não é nosso, ou até para aquilo que é nosso, mas que a gente não precisa carregar. Então todo mundo precisa de cura. Não existe ninguém melhor do que ninguém, e não existe ninguém que não tenha dores, que não tenha problemas, que não tenha dificuldades. Então todos nós precisamos nos curar, né? Que nós possamos ter essa consciência e esse olhar cuidadoso com nós mesmos, né? Que nós precisamos ter esse cuidado, esse acolhimento com a nossa história, com a nossa vida, para que a gente consiga acessar novas coisas. Nosso episódio de hoje está chegando ao fim, né? Nós acreditamos que equilíbrio vital é muito mais do que saúde pura e simplesmente, pois ela traz... Nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Nós do Equilíbrio Vital acreditamos que saúde vai muito além do lado físico, envolve emoções, histórias, sentimentos. Se esse episódio fez sentido para você, vai lá, segue a gente, curta, comente, compartilhe. Estão todos curiosos, querendo saber onde encontrar você. Rede social, seu endereço, sua clínica, fala com a gente, por favor. Ok. Minhas redes sociais é através do Instagram, anarita.cardoso com 2 Os. Lá você consegue ter acesso ao WhatsApp, agendar a sua consulta. O consultório é ao lado do Pet Shop Valentina, Avenida da Saudade 166, no fundo. E lá você terá um espaço acolhedor, onde eu vou olhar com cuidado para a sua história, para a sua demanda e segurar na sua mão para transformar a sua vida, para transformar a sua história, a sua casa, a sua família, em todas as áreas. E eu desejo vocês lá comigo. Fala também o dia que é o grupo, qual que é? Tem um dia específico na semana, toda semana, de quanto em quanto tempo, como funciona? Os agendamentos no consultório são diários, né, de segunda a sexta-feira. Abro exceção quando a pessoa é de fora ou não tem agenda na semana, então consigo atender aos sábados. O grupo, ele funciona sempre nas terças-feiras,
de 1 a 2 vezes ao mês, normalmente na segunda terça do mês e na última. E aí, para participar do grupo, agenda com você no consultório? É assim? Não, é só entrar em contato, seja no direct do Instagram ou pelo WhatsApp, para participar. Qualquer pessoa pode participar. Agora, se for para realizar a sessão, aí precisa agendar comigo para a gente fazer a consulta. E o horário? Às 19 horas. É. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço.